Bom dia, como estão todos? Sejam bem-vindos a mais essa transmissão do pastor Marcelo Leite e tem sido um grande prazer poder estar aqui a cada dia compartilhando as boas novas do Evangelho com as pessoas que têm assistido, as pessoas que têm tido contato com esses vídeos. E eu tenho certeza que Deus tem falado com você. Eu tenho certeza que você tem recebido o toque de Deus através da palavra de Deus, através das orações que eu tenho feito aqui, e o teu espírito tem sido fortalecido. Mas sabe, a razão maior de eu estar fazendo essas transmissões é para falar para você do amor que Deus tem por você. Eu tenho feito essas transmissões para Cláudia, professora Cláudia, bom dia. Tenho feito essas transmissões para trazer uma palavra de fé, de esperança para você nesse tempo que estamos vivendo. Mas a maior esperança que nós podemos ter é saber que Deus nos ama. É saber que o amor de Deus é um amor infinito para conosco. Então eu quero hoje falar sobre o amor de Deus. E aí em João capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então eu quero dizer para você que tudo isso que está acontecendo não é a ira de Deus. Se você ouviu alguém falar das coisas que estão acontecendo é porque Deus está condenando o mundo, essa passagem que eu li aqui já mostra que isso não é uma verdade. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus, o nosso Pai, Ele nos ama. E quando Ele mandou Jesus Cristo morreu na cruz, Ele mandou Jesus porque Ele ama o mundo. Leandro, bom dia, seja bem-vindo a essa transmissão. Ele mandou Cristo ao mundo porque Ele ama o mundo, não porque Ele quer condenar o mundo. Então, se em algum momento chegou aos teus ouvidos que o que está acontecendo no mundo é uma condenação, é uma ira de Deus, isso está errado, porque nós vivemos ainda em um tempo em que Deus, Ele não mandou Jesus para nos condenar, mas Ele mandou Jesus para nos salvar, para nos ajudar. O que é a salvação? A palavra salvação é você ajudar alguém de uma situação de perigo. Então, qual que é o papel de Deus nesse tempo? Deus quer te ajudar. A morte de Cristo no Calvário, ela foi uma oportunidade para que o ser humano pudesse restabelecer o relacionamento com Deus. Porque estava até ali, a humanidade estava cortada, privada desta oportunidade. Mas quando Jesus morre no Calvário, ele dá a nós essa oportunidade. Ele dá essa oportunidade a mim e a você. Então eu quero que isso fique bem claro. Miss Rabsa, welcome. Today I am speaking out of John 3:16, that God has sent His Son not to condemn the world, but to save the world. And right now, all the things that are going on is not because God is judging the world, because He continues to love. We continue to live in the dispensation of grace, which means that the sacrifice of Jesus to save the world, not to condemn the world. So it's I'm speaking about today. God bless you. Então, veja, eu quero que você entenda isso.
que Deus te ama, que Ele tem o amor infinito por você e por mim, e que Ele quer nos salvar, Ele quer nos ajudar e não nos condenar. E aí tem uma outra passagem que eu quero ler, que está no livro de Colossenses capítulo 2, que diz assim, no versículo 13: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-os todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando na cruz. O que quer dizer essa passagem aqui? Essa passagem quer dizer, o que fala? Aqui fala que ele perdoou as nossas ofensas e os nossos pecados, e riscou uma cédula que era contra nós nas suas ordenanças. O que ele está falando dessa cédula? A cédula é uma cédula de dívida. Então, veja só, nós antes de nós conhecermos, se nós não conhecemos a Deus, nós temos como se fosse uma cédula de dívida. Existe uma dívida, porque o que foi o papel de Jesus? Jesus, ele morreu na cruz no meu lugar e no seu lugar. O ser humano, ele já nasce com pecado. E esse pecado, ele tinha que ser redimido, ele tinha que ser perdoado. E para que eu e você não precisássemos ir naquela cruz, Jesus morreu por nós. Então, era uma cédula de dívida que ele retirou e cravou na cruz, é o que diz aqui. Qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então ele pegou a dívida que tinha contra nós e ele pagou essa dívida por mim e por você. E aí ele colocou lá na cruz, dizendo assim: o Marcelo Leite não deve mais nada, a Odete Toledo não deve mais nada. Miss Robinson, I'm reading Colossians 2, 13, 14, that says that God has paid the debt, Jesus has paid the debt we had, and he has nailed the debt certificate on the cross. So now we don't have any debt anymore because he paid the price for us. So it's there. The debt certificate with your name is there, nailed on the cross with your name and my name and all the people who has received Jesus as their Lord. Então, o que essa cédula de dívida está lá? Está escrito pago. Você não tem mais dívida quando você aceita o sacrifício de Jesus. Quando você aceita a salvação de Jesus Cristo na tua vida. Então, isso não é maravilhoso? Imagine só que se você tem uma dívida, eu não sei, eu não conheço tua vida, e alguém chega e paga essa dívida para você no teu lugar. Você tem uma dívida que você... E essa dívida que nós tínhamos era impagável. Era impagável. Teríamos que morrer na cruz. E provavelmente jamais teríamos ela paga porque não íamos morrer. E Jesus fez isso por nós. Então, se você tem uma dívida e alguém chega, vai lá e paga essa dívida para você. Dívida é algo que oprime. Porque quando você tem uma dívida, muitas vezes, dependendo do tamanho daquela dívida, você fica oprimido, porque você vê que você não está conseguindo pagar. E alguém vai lá e paga para você e traz para você o recibo quitado. E foi isso que Jesus fez. Ele morreu na cruz. E ele cravou um recibo, dizendo assim: o pecado da humanidade está pago. Está quitado. A humanidade não deve mais nada. E é por isso que diz aqui, no versículo 15: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si. Então, principados e potestades estão falando dos espíritos maus, que são acusadores.
mas Jesus triunfou sobre eles e colocou perante eles assim: olha, está pago, a humanidade não deve mais nada para ti. E a salvação que nós lemos lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ela é gratuita. Ela é gratuita. Então, Jesus já pagou o preço da nossa dívida. Mas você precisa aceitar esse sacrifício na tua vida. Porque se alguém paga a tua dívida e chega para você e fala, está pago, e você fala assim, não, eu não quero, não aceito que você pague minha dívida. Então você não recebe o direito daquele pagamento. E a dívida continuará. Então até o momento em que você não receba a salvação que Cristo tem dessa dívida que você tem, você estará constando ainda como negativo, como devedor. Mas você não precisa ser devedor. Porque quando alguém quer pagar a tua dívida, e se você aceitar, você deixa de ser devedor. E espiritualmente da mesma forma. Se você aceitar o sacrifício de Cristo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se você aceitar essa salvação, você estará livre dessa dívida espiritual. Então, hoje, a minha reflexão é essa. Que Deus te ama. Ele me ama. Eu um dia aceitei. Reconheci que eu precisava da salvação e aceitei. E aí, ele cravou lá na cruz o recibo, o certificado de que a minha dívida está paga e eu não devo mais nada, porque ele pagou por mim. Agora, quero saber se você, Maria Eugênia, bom dia. Eu quero saber se você também não deseja que a sua dívida seja paga. Porque Deus não está te condenando. Não dê ouvido para essa bobagem, porque Deus não está te condenando. Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Ele não está te condenando, nem a mim. Então, se você aceitar o pagamento dessa dívida, é só você aceitar. Ele está hoje falando contigo e comigo, dizendo, olha, está aqui, está quitado, seja livre. E você só precisa, então, como que eu aceito a salvação? Se a palavra fala que se com tua boca confessares que Jesus ressuscitou dos mortos, e no teu coração creres que Ele é o Senhor, então tu serás salvo. Então, se você confessar que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele é Senhor da sua vida, essa é a condição. Então eu vou fazer uma oração e quero que você repita essa oração se você desejar, pedindo para que Cristo venha morar na tua vida e que hoje Ele entregue o certificado de pagamento da sua dívida. Olha, isso é tão bom. É tão bom quando você tem uma dívida e alguém vem e paga a sua dívida. Te livra de uma opressão. E o pecado é a dívida mais opressora que existe na vida do ser humano. E Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Então eu vou orar. Se você deseja que Jesus entre na tua vida, você só repete que eu vou orar. Deus, eu quero convidar Jesus para entrar no meu coração. Perdoa todos os meus pecados. Eu aceito hoje a tua salvação. Eu aceito o pagamento que tu realizastes pelos meus pecados. E eu aceito o recibo de quitação dessa dívida
que minha vida tinha. Então se torna Senhor da minha vida e vem morar no meu coração, Jesus. No nome de Jesus, amém. Então, se você fez essa oração, você recebeu a salvação. Está quitado. Você não deve mais nada. Porque Jesus já pagou o preço por nas nossas dívidas. Que Deus os abençoe. Que coisa maravilhosa. Que alegria poder despertar cada dia e saber que as minhas dívidas foram pagas pelo meu Jesus. E as tuas também. Tenha um bom dia e um grande abraço.